conta-nos a história do conforto que a presença de Jesus nos proporciona. A viagem que o apóstolo Paulo estava fazendo, ele ia preso para Roma, estava ficando muito perigosa. O centurião não deu a mínima para o que Paulo advertia: olha, tomem cuidado, nós vamos enfrentar uma situação difícil, complicada, porque a viagem está ficando perigosa e vocês não estão atentos a esta situação. O centurião preferiu confiar naquele que estava no controle do navio. Notem o versículo 11, o que diz: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que Paulo dizia? No versículo 10: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Estamos nos expondo a um perigo iminente. Mas o centurião não dava crédito para o apóstolo Paulo. Este é o grande problema, de não dar crédito para a palavra de Deus, para aquilo que Deus alerta. Quando a coisa acontece, não vai adiantar chorar sobre o leite que já se derramou, e é isto que muitas acontecem. Mas notem bem o que Paulo disse nos versículos 22 e 23 neste relato: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha só que coisa interessante que ele aqui nos fala. Um anjo de Deus, o próprio Senhor Jesus, o visitou e disse: Paulo, fique tranquilo, haverá sim perdas, mas não de vidas. Que coisa tremenda quando nós lemos estes relatos. Muitas vezes nós não tomamos o cuidado para observar nas entrelinhas a situação que nos é apresentada. Paulo vivia na presença de Jesus, e esta presença de Jesus garantiu a segurança da vida dele e de todos os que estavam ao seu lado. Como é importante nós termos a confiança na palavra de Deus, que vai sem dúvida alguma nos proteger nas horas mais complicadas e difíceis. Há um detalhe nesta história toda que precisamos observar. Há um detalhe muito significativo nesta história do apóstolo Paulo, que estava na presença de Jesus. No versículo 27 lemos assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de uma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eles estavam aflitos, temerosos, e não viam a hora de se verem livres daquele problema. Então aí sim as pessoas recorrem a Deus, buscam a Deus, pedem para que Deus venha ao encontro de suas dificuldades. Quando o tempo ruim passa, tudo volta ao normal. Já não temos mais fé o suficiente para nos mantermos perseverantes nos caminhos do Senhor, não temos mais ânimo de dedicar a nossa vida a serviço de Cristo,
e deixamos com que muitas coisas desta vida ocupem o primeiro lugar no nosso coração. Este detalhe precisa ser observado, porque às vezes estamos praticando uma fé que não vai nos ser útil lá na frente. Precisamos viver constantemente na presença de Cristo, porque a sua presença vai trazer a proteção que nós precisamos. Foi o que aconteceu nesta história relatada em Atos 27, onde Paulo mostra que Jesus esteve com ele, porque ele procurava sempre seguir na direção do seu mestre e daquele que colocou ele no caminho da verdade. Você está precisando de cuidado, de segurança, anda temeroso com algo? Saiba que a presença de Jesus vai nos trazer a paz que necessitamos, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você, se de fato você vive interessado e desejoso de fazer a sua vontade. E em terceiro e último lugar, a presença de Jesus na nossa vida vai trazer alegria, meus irmãos. Alegria para vivermos, independentemente das circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Lembrem-se disto, a alegria não é nossa, a nossa alegria é passageira, é efêmera, dura por alguns instantes, mas quando a alegria vem dele, por causa da sua presença, ela é uma alegria contagiante, é uma alegria perene. No livro do Salmo, capítulo 16, versículo 11, nós temos o depoimento do salmista, e ele diz com bastante clareza que a presença do Senhor traz alegria. Esta é a presença de Jesus na vida daquele que crê. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 16, versículo 11, e vamos observar que Jesus estava presente na vida do salmista, porque a sua presença é declarada em suas próprias palavras: eis que estou convosco todos os dias. E o salmista então diz o seguinte, no capítulo 16, versículo 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha só, alegria abundante, alegria contagiante, alegria profunda. Então, diante disto, nós precisamos pensar da seguinte maneira: se eu vivo na presença de Jesus, não há espaço na minha vida para o abatimento, para a tristeza, para a amargura, para os aborrecimentos, não há espaço para o derrotismo, para desistirmos das coisas do Senhor. Quem assimila essas atitudes está perdendo muito e deixando de estar na presença de Jesus. É verdade que nem sempre as coisas acontecem da maneira como nós queremos. Enfrentamos infortúnios. Isto nos remete para uma história registrada no Evangelho de João, capítulo 11. A história de Lázaro ilustra muito bem esta situação. Vamos para João capítulo 11. Neste relato, encontramos a história de Lázaro. Lázaro havia ficado doente, as irmãs pedem para chamarem a Jesus, e Jesus se demora em vir ao encontro de Lázaro, um amigo que ele considerava muito. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, chega atrasado, entre aspas, porque
porque Deus nunca chega atrasado para realizar a sua obra. E as irmãs estavam entristecidas, chorando, aborrecidas, porque o seu irmão havia falecido. E uma delas chegou a dizer: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque ela cria que Jesus iria curá-lo. Sem dúvida alguma, curou a tantos, porque não curaria o seu amigo Lázaro. A presença de Jesus por estas irmãs estava sendo aguardada ansiosamente, porque elas sabiam que se Jesus estiver presente, tudo dá jeito, em tudo se dá jeito. Olha só que fé, que confiança na presença de Jesus. Mas ele não estava, e Lázaro morreu. Ele chegou só depois de 4 dias. Humanamente falando, não havia nada a fazer, era só chorar, só lamentar, guardar recordações, sentir saudades, como acontece conosco, quando perdemos um ente querido, não tem mais nada a fazer. Mas algo aconteceu, e nós podemos ler claramente, que algo maravilhoso aconteceu, porque Jesus chegou, e ele se fez presente, e quando ele se faz presente, é o suficiente. Mesmo se uma situação estiver concretizada, a presença dele modifica a situação. Mesmo se recebermos o diagnóstico de algo que pode nos levar à morte, algo já está concretizado, os médicos desenganaram, não há nada para fazer, com ele não existe isso. Se ele estiver presente, sem dúvida alguma, ele pode reverter a situação. As coisas que são irreversíveis para os homens, para Jesus não o é. E diz o Evangelho de João, capítulo 11, lá nos versículos finais desta história, a partir do versículo 32, o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele? Olha só, né? As más línguas. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quantos aqui desejam ver a glória de Deus na sua vida, no seu problema, na situação em que você está envolvido? Quantos aqui desejam ver a glória de Deus? Será que desejamos mesmo, irmãos? Para isto precisamos viver na presença dele. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que coisa tremenda, que palavra profunda foi esta que Jesus pronunciou. Lázaro,
vem para fora. Por que esta ressurreição aconteceu? Porque Jesus estava presente ali. A presença dele foi desejada, a presença dele foi almejada, porque Marta e Maria sabiam que quando Jesus está presente, as coisas acontecem. Porque ele deseja nos proporcionar alegria. Alegria de uma confiança profunda, que mesmo passando por dificuldades, nós não abrimos mão de manter a nossa perseverança. Porque é esta presença maravilhosa que precisamos nos momentos mais angustiosos. A angústia vai se transformar em alegria, se de fato nós estivermos na presença dele. É isso que o texto nos mostra. E diante disto precisamos pensar: enfrentamos fracassos, enfrentamos derrotas, estamos abatidos, só vamos nos alegrar quando o problema for solucionado? Não é desta forma que devemos pensar. Talvez seja por isto que Jesus tenha se demorado, para que lá no coração daquela família não se perdesse a esperança, mesmo diante de algo que já foi concretizado, sacramentado, diagnosticado. Nós precisamos viver nesta confiança, a ponto de sentirmos lá no nosso coração a alegria que a sua presença nos proporciona. A presença de Jesus nos traz autoridade, a presença de Jesus nos traz a proteção, e a presença de Jesus nos traz grande alegria, alegria divina. Será que isto, tudo que eu disse nesta noite, não estaria faltando dentro de nós? Estamos buscando tudo isso, achando que as coisas exteriores poderão nos proporcionar, talvez, a cura da doença, a resolução de um problema, a colocação profissional que vai nos garantir um salário extraordinário. Achamos que todas estas coisas seriam suficientes para que nós pudéssemos viver bem. Mas eu quero desmentir tudo isso e mostrar que você pode ter tudo isso, mas não são elas que vão garantir o que a sua alma necessita, e sim a presença de Jesus, a doce presença do Senhor. Então, o meu apelo para todos nós nesta noite é este: vamos viver na presença de Jesus, vamos ser fiéis, vamos mostrar o nosso amor, e não vamos abrir mão dos nossos valores de fé e de comprometimento com a causa do nosso Mestre. E aconteça o que acontecer, coisas exteriores, situações internas, não são grandes e poderosas o suficiente para abalarem a nossa fé, porque se nós cremos que Ele está presente, Ele cuidará da nossa causa, Ele cuidará do nosso destino, e Ele saberá como nos conduzir nessas horas. Nós vimos isto nas experiências que compartilhamos da palavra de Deus. Nós vimos isto claramente nesta noite, e não vai ser diferente com a gente hoje, neste momento, se de fato nós desejarmos viver na presença dEle. Você busca segurança, você busca conforto, você busca cuidado, você busca alegria. Tudo isto se encontra na presença dEle. Nele somente é que vamos encontrar todas estas coisas que a nossa alma almeja tanto. Ele disse, e eu repito aqui para todos nós: são suas estas palavras: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos de algo mais? Isto já basta. Então vamos ter esta fé e confiança. Amém? Amém. Nos coloquemos em pé.
nós cantaremos o hino 417 do nosso hinário para o culto cristão. E sabem o que diz este hino? Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, pastor, mas a vida está tão atribulada, as dores estão intensas, as coisas não acontecem na minha vida. Eu vejo pessoas que demonstram uma certa fé em Jesus e morrem de cada jeito, são ceifadas prematuramente. Notem que nós analisamos as coisas sob a perspectiva, não da palavra de Deus, mas do outro, das circunstâncias. Na sua vida também não vai dar certo, porque você está focando erradamente. Vamos ter confiança na palavra, ela não falha, e não na experiência de fulano ou beltrano. Você quer confiar nas experiências que vão te trazer tranquilidade? São estas que nós lemos na palavra do nosso Deus. Todos estes que se encontraram na presença de Jesus, todos estes que almejaram a presença de Jesus, receberam todos os benefícios que foram mencionados na mensagem: segurança, cuidado, paz e também autoridade para enfrentarmos as obras malignas que atuam neste mundo, que atuam muito próximo de você e talvez até dentro da sua casa. Invoque a autoridade dele e tenha segurança, porque se ele estiver presente, as coisas irão acontecer. É o momento de nós cantarmos então: que segurança sou de Jesus. Declare isto em alto e bom som. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta
Amém, irmãos? Amém. Que bênção. Então, se nós temos a convicção de que Jesus está presente, a gente não reclama, a gente não murmura, a gente não fica esperando com desconfiança. Olha, se ele estivesse aqui, curou a tantos e deixou seu amigo morrer. Não. Nós cantamos louvores ao Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor. Da nossa boca vai sair louvor e não coisas que não prestam, não palavras negativas, não reclamações e murmurações. Se Jesus está presente e temos esta certeza, nesta noite, algo maravilhoso pode acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você espera por isso? Vamos orar. Senhor, é verdade que nós custamos a confiar plenamente, mas nos ajude na nossa dificuldade. Antes mesmo de acontecer algo que mude a situação na nossa vida, que nós possamos desfrutar desses benefícios, possamos testemunhar através desta alegria divina que confiamos em Ti e que a nossa vida está em Tuas mãos. E portanto não precisamos ter medo, porque jamais nos encontraremos em desvantagem. Senhor, cuida das nossas vidas, e que nós tenhamos esta segurança no nosso caminhar. Perdoe as nossas falhas, porque muitas vezes nós anulamos a fé no nosso coração. Quando reclamamos, quando murmuramos, isto apenas mostra que não estamos cientes de nos encontrarmos em Tua presença, que possamos desfrutar desta presença maravilhosa. Se falhamos, perdoe os nossos pecados, purifica o nosso coração, tira de lá de dentro toda a maldade, tudo que não vem de Ti, e que possamos viver tão somente nesta presença maravilhosa, e que esta presença se faça sentir agora na vida de todos nós, diante dos desafios que nós estamos enfrentando. Venha com a salvação sobre aqueles que necessitam ter este encontro contigo. Venha com a cura para as enfermidades, Senhor, que está tirando as forças deste que sofre. Venha com a Tua luz iluminar o caminho deste que está confuso. Venha dissipar essas trevas da amargura, da depressão e opressão que se abatem sobre nós. A Tua presença modifica tudo isso, é transformadora, e nós cremos que estes resultados estão acontecendo agora. E no decorrer da semana, que esta presença seja marcante na nossa vida e venha permear tudo o que somos e tudo o que temos, para a glória do Senhor. Leva-nos de volta para as nossas casas, sob a Tua proteção, e por onde andarmos, que possamos ter a convicção de que o Senhor está conosco e sempre estará conosco, como o Senhor mesmo disse em Sua palavra. Pai Celeste, esta oração nós apresentamos a Ti, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Como uma oração silenciosa, vamos encerrar o culto, enquanto nós ouvimos o prelúdio, pós-lúdio. Graças dou por minha vida, que Jesus já transformou, e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas. Grato sou de
a Jesus Cristo que morreu em meu lugar, pela paz que sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo meu chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças